Bem-vindos, bem-vindas ao Intensivão de Matemática Básica. Deixa eu antes me apresentar. Meu nome é Alfredo Pera e eu que vou dar essas aulas de matemática básica para vocês, tá bom? O que a gente vai fazer aqui, meus queridos? A gente vai dar uma pincelada em toda a matemática básica, tirando geometria, que geometria eu vou fazer um intensivão à parte, tá? Geometria não vai dar para eu ver aqui porque é muita coisa. Em 4 aulas, mais ou menos 1h30, 2 horas de duração cada aula, nós vamos dar uma geral em um monte de pontos da matemática básica. Claro que eu não vou ver todos os detalhes, tá? Mas eu vou ver os principais detalhes de todos os assuntos que a gente vê do 6º ano até o 9º ano. E para quem que serve esse intensivão de matemática básica? Moçada, esse intensivão ele é principalmente para quem vai prestar um concurso público que precisa de matemática básica, para quem vai prestar um vestibular e quer dar uma geral em matemática básica, e para os alunos que estão no 8º, no 9º ano, que precisam fazer uma revisão, né, o último ano do ensino fundamental. Então esse intensivão de matemática básica é perfeito, tá bom? Claro que vai ser um pouco cansativo, porque afinal de contas é muita coisa para a gente ver, mas eu tenho a certeza absoluta que vai valer a pena, tá bom? Então se concentra, se puder faz anotações, vocês podem assistir o vídeo várias vezes, anota esses pontos importantes. Eu vou tentar realmente pincelar tudo como se fosse um colégio particular, tá? Vendo todos os assuntos de um colégio particular. Alfredão, você manja matemática básica? Entenda um pouquinho, tá bom? O suficiente para te ensinar, para te dar um help dessa parte de matemática básica. Legal? Eu já dei aula em cursinho para concurso público, para vestibulares, dei aula no Etapa Vestibulares, no colégio, em um monte de lugares. Enfim, tenho uma experiência de alguns anos aí, tá bom? Fui aprovado em concurso público também. Eu sempre cito 2 concursos, que é o concurso do Banco do Brasil, o concurso do Banco Central em 2013, que foi o último que eu prestei, né? E eu passei 30 anos ajudando os alunos a ingressar em concursos públicos, em vestibulares, então tenho um pouquinho de experiência nisso aqui, tá bom? Legal? Tranquilo. Meus queridos, vocês vão assistir agora liberado uma meia hora de aula e depois eu continuo essa aula lá dentro. Você se inscreve e a gente continua essa aula lá dentro, tá bom? Mas é isso, são 4 aulas onde a gente vai detonar matemática básica. Eu vou fazer uma revisão de todos os conceitos, de tudo que é importante. É claro que vai ter coisas aqui que vocês nunca viram, mas que faz parte de matemática básica, mas de um colégio particular, de um colégio forte, tá? A minha ideia aqui é abrir a sua mente para esses pontos que são extremamente importantes. Que cai demais em concurso e a moçada está errando, que tem caído nos vestibulares nos últimos 4 anos e a moçada está errando. E o Enem agora tem cobrado, como cobrou dessa última vez, a última prova do Enem, ela cobrou muita matemática básica e a moçada se deu muito mal. Eu vi muitos comentários na internet do pessoal falando que tinha ido muito mal em matemática, achando que a prova estava difícil, mas não estava. Só que ela cobrou muito matemática básica e a moçada está um pouquinho fraca nesse ponto. Legal? Tranquilo? Vamos começar então nossa aula? Então vamos lá, pessoal. Bom, em primeiro lugar, queridos, vamos começar por nomenclatura. Nomenclatura. Moçada, eu não vou ver toda a nomenclatura de jeito nenhum, porque é muita coisa, mas eu quero chamar a atenção de vocês em alguns pontos, tá? Então, primeiro ponto, pessoal. Qual é o nome disso aqui, hein? Desses 2 símbolos, olha. Esses aqui, acontece muita confusão. Esse aqui, pessoal, é o se então. Se então. É assim que eu vou ler esse cara. Se então, tá bom? E esse aqui, eu vou ler como, pessoal? Se e somente se. Se e somente se, tá bom? Alfredo, por que você está falando desses caras? Por causa desses 2. Veja, olha esses aqui, pessoal. Isso aqui, cara, é incrível. Aqui também pode ser assim, tá, pessoal? Eu que fiz diferente. A diferença é os 2 pauzinhos, meus queridos. E
Qual é o nome desses dois aqui, hein? Ah, este aqui é o implica. Esse é o implica. E esse aqui, o Ferdão, é o equivalente. Moçada, veja. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Vocês sabem que eu fui corretor da VUNESP e elaborava provas da VUNESP durante muito tempo. E quando você vai corrigir uma prova, que é uma prova escrita, você percebe que os alunos fazem uma confusão nesses nomes, que é um negócio impressionante. Agora, tenta sacar. Se o aluno vai prestar, por exemplo, o aluno vai prestar filosofia na USP, o professor que vai corrigir a prova dele não vai ligar muito para esse tipo de coisa, porque não é uma coisa extremamente importante, não é o que vai fazer diferença. Percebe? O cara vai prestar, por exemplo, física na USP. Pô, você vai olhar isso, mas você não vai ser tão rigoroso com esse tipo de coisa. Porque você sabe que a nota de corte, a nota dos candidatos, ela não é tão próxima. Agora, o camarada vai prestar engenharia no ITA, o cara vai prestar engenharia na Poli, o cara vai prestar medicina na Pinheiros, na Unifesp, ele vai prestar um concurso público do Banco Central, para analista da Receita Federal ou para auditor da Receita Federal, onde as notas são muito próximas. Agora vai fazer diferença. Agora o examinador ele vai ver exatamente o nome que os alunos dão para esse tipo de simbologia, percebe? É muito comum isso. Então tem que saber, este cara é o C e somente C. Este cara é o equivalência. Alguma coisa equivale a outra, percebeu? Esse aqui, ó, esse aqui é, se acontece alguma coisa, então, percebeu? Se, então. Então essa simbologia tem que saber. Da mesma forma, pessoal, acontece uma confusão com essa simbologia. Dá uma olhadinha, ó. Essa simbologia aqui também confunde muito o aluno. Demais. Lembra dessa simbologia lá da geometria plana? Pessoal, isso aqui o que era? Era uma reta, né? Isso aqui é a simbologia de reta. Então, se eu tiver uma reta assim, ó. Se eu tenho uma reta deste jeito, onde aqui tem o ponto A, aqui tem o ponto B, eu vou escrever essa reta desse jeito, não é isso? O que é isso aqui? Segmento de reta. O que era o segmento de reta? Eu pego uma tesoura, corto aqui, pessoal, e jogo esse pedacinho fora. Então, seria uma coisa desse tipo, ó. Esse segmento de reta, agora ele tem uma origem, ele começa, passa pelo ponto B e continua. Perceba que aqui, pessoal, nessa simbologia, ele é infinito, tanto para esse lado como para esse lado. Aqui já não, aqui ele tem uma origem, tá bom? E o que seria o segmento de reta? É um pedaço, ou seja, pessoal, ele tem origem e tem fim. Percebeu? Ele começa aqui e termina aqui. Onde é que está a confusão na hora da prova? Pô, Fredão, isso aí eu nunca errei não, hein? Isso aí eu já sabia. Então, a confusão, pessoal, está nisto aqui. Se eu falo para você que um segmento de reta tem 5 centímetros, tem aluno na prova que escreve assim, ó. Eu vou até colocar aqui, ó. Cuidado. Cuidado. Queridos, será que eu posso escrever desse jeito? Dá uma olhada. Ou 5 centímetros, tanto faz. A unidade não tem problema, né? Que eu poderia colocar um U aqui como unidade. Mas vamos colocar centímetros. Segmento de reta mede 5 centímetros. Isso aí está certo? Pois é, isso aí está errado. Está errado. Tá bom? Eu não posso escrever isso aqui de jeito nenhum. Por quê? Porque essa simbologia, pessoal, ela é usada para eu representar graficamente, vetorialmente, o segmento de reta. E não numericamente, percebeu? Para eu escrever numericamente, eu teria que escrever assim, ó. O que seria o correto? AB igual a 5 centímetros. Perceba, não tem mais o pauzinho em cima. Ou assim, pessoal, também é correto. AB desse jeito, pronto. Ah, aqui tá certinho. Percebeu? Medida do segmento AB vale 5 centímetros. Qual o problema? E aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Queridão, você vai prestar um concurso para uma área administrativa onde o salário é de 3 mil, por exemplo.
você vai ver provas de concurso escrito assim. Eu falei, não, escrito errado? É. Você vai prestar um vestibular, por exemplo, pessoal, e aqui, pelo amor de Deus, não estou esculachando com nenhum vestibular, mas acontece. Você vai prestar uma Unip, você vai prestar Cruzeiro do Sul, você vai prestar Universidade São Francisco, Universidade São Camilo, Universidade São Marcos, que são faculdades que não têm tradição, nada disso. Você vai encontrar esse tipo de coisa. Você vai encontrar a questão errada, é isso mesmo. Agora você vai prestar uma Unicamp, você vai prestar uma Unesp, vai prestar uma Fulvestre. Não, você vai encontrar esse tipo de coisa. Você vai prestar um Banco Central, é assim que você vai encontrar. Você não vai encontrar desse jeito. Percebeu? Então, se na hora da prova, numa prova escrita, você escrever desse jeito numa prova da USP, ah, meu filho, está errado. Está errado, porque conceitualmente está errado. Você percebe onde é que está o problema? Infelizmente, pessoal, depende do concurso que você vai prestar. Então, você vai prestar um concurso concorrido, você precisa saber os detalhes. Porque se você não souber os detalhes, você entra naquela massa de gente que não sabe direito a coisa. E o professor que está corrigindo, gente, o professor que corrige provas de um Banco Central, de uma USP, de uma Medicina Pinheiros, de uma Engenharia na Poli, de um ITA, ele manja muito. Então ele vai se pegar nos detalhes porque ele sabe que a diferença da nota de 2 alunos é ridícula. Queridos, eu já vi isso acontecer, aluno com nota 7,65 ser reprovado em medicina. Aluno com a nota 7,68, ele foi aprovado em medicina. Olha que loucura. Essas coisas não se divulgam. Por quê? Porque se divulgasse essa diferença pequenininha, muita gente deixava de prestar. Então, essas diferenças, pessoal, é só com pesquisas de cursinhos que a gente consegue descobrir, tá? Não se divulga para não desanimar o aluno. Só que, de certo modo, você faz com que o aluno se prepare menos. Você quer ingressar no Banco Central, no ITA, na Poli, medicina? Tem que saber os detalhes, precisa saber corretinho, tá bom? Cuidado. Queridos, outra simbologia. O que é isso aqui, hein? Isso aqui existe, né? Existe. Pessoal, esse cara aqui, fácil, né? Não existe. Não existe. Agora, tem um que não é muito usado, mas de vez em quando cai nos bons vestibulares, que é esse cara aqui. O que é esse cara? Existe apenas um, tá? Existe apenas um. Apenas um. Beleza, pessoal? Vamos lá, continuando. Vamos ver mais uma simbologia aqui. Queridos, o que é isso aqui? Semelhante, né? Semelhante. Pessoal, o que é isso aqui, ó? Precisa tomar cuidado, hein? Não semelhante. Veio com o traço não semelhante. Não semelhante. Da mesma forma, pessoal, cuidado com esse cara, hein? O que é isso aqui? Tem gente que fala que esse é o semelhante. Não é semelhante não, né? Esse é congruente. Congruente. Tá? O que seria esse cara aqui, pessoal? Essa simbologia. O que é essa simbologia? Não congruente. Não congruente. Tá bom? Não congruente. Tá legal? Que mais? Tem um importante. Queridos, quando eu falo assim, ó, lembra disso aqui com uma vírgula, que também pode ser representado dessa forma, ó. A, C, com um Czinho embaixo. Ou também eu posso ter com um Czinho em cima. Cuidado. Essa nomenclatura e essa nomenclatura não são tão comuns, mas aparecem em vestibulares. Ou essa aqui, ó. Pessoal, o que seria isso aqui? Tudo isso aqui é complemento, né? Conjunto complementar. Eu vou colocar assim, conjunto complementar. Tá bom? Conjunto complementar. E, moçada, tem mais uma notação de conjunto complementar que eu quero que você saiba, quero que você lembre, que é esta aqui, né?
Turma, esta aqui, eu não sei porquê, ela gera uma baita confusão. Uma baita confusão. Primeiro lugar, como é que eu leio isso, pessoal? Eu tenho que ler assim, ó, complementar de B em relação a A. Então esse cara, pessoal, é o complementar de B é o complementar do de cima em relação ao de baixo. De B em relação a A. E moçada, por que eu estou falando que esse nome é importante? Porque é comum no vestibular, em vez dele colocar o símbolo, ele escreve. Percebeu? Concurso do Banco do Brasil também é comum o cara escrever. O concurso de raciocínio lógico do INSS também é comum ele escrever isso. Cuidado, tá bom? Então, o complementar de B em relação a A, isso é o que, pessoal? Isso aí é A menos B, ou seja, é o de baixo menos o de cima. Mas tem um detalhe aqui. É o de baixo menos o de cima, mas o de cima tem que estar contido no de baixo. Pessoal, eu vou colocar aqui em vermelho. O B tem que estar contido no conjunto A. Lembra desse símbolo? Está contido, né? Está dentro. Então, B está dentro do conjunto A. Obrigatoriamente tem que haver isso aqui. Veja, pessoal, não dá para fazer isso se o B não está contido em A. Alfredão, e se o B não está contido em A? Então, se não dá para fazer isso, se não dá para fazer a diferença, o que eu faço, Alfredão? Você escreve, não está definido. Então, se o B não está contido em A, pessoal, e ele pede para você resolver isso, você escreve na frente. Você põe igual, não está definido. Perceberam? Cuidado com isso aqui. Essa nomenclatura aqui é muito importante, tá, pessoal? Muito importante. Queridos, de nomenclatura, isso aqui que eu queria chamar a atenção de vocês. São aquelas coisinhas chatinhas, aqueles detalhes. Vamos apagar essa lousa e vamos ver mais coisa, tá bom? Vamos lá. Já. Pessoal, continuando aqui. Veja, como eu vou falar um pouquinho de conjuntos numéricos, pessoal, deixa eu só dar mais um pouquinho de nomenclatura aqui, ó. Como é que é a brincadeira? Esse cara aqui, ó, é o está contido, não é? Está contido. Esse aqui, pessoal, é o não está contido. Então, não está contido. Tudo bem? Esse aqui, pessoal, esse cara aqui, ó, é o contém. Então, esse cara contém. Este cara aqui, ó, é o não contém. E, pessoal, eu vou pedir para vocês tomarem muita atenção com esses dois, porque eles não são tão usados, né? E às vezes a moçada esquece desses caras, tá bom? Depois você tem união e intersecção, que não vai... Isso aqui todo mundo sabe, né? União e intersecção. Intersecção, tá bom? E... moçada, acho que é isso aí. Tem mais 3 símbolos que eu quero falar com vocês. Turma, esse cara aqui, ó, é o E, né? Este cara aqui é o OU. E, pessoal, eu tenho muito problema com o aluno com esse OU e com este aqui, ó. Este cara aqui com um pauzinho embaixo, que é o OU, mas não ambos. Não ambos. Pessoal, vamos tentar entender isso aqui? Veja. Tem aluno que acha que quando eu falo assim, olha, eu vou pegar uma Coca-Cola ou um sanduíche. Tem gente que acha que é ou uma coisa ou outra. E não é verdade. Na matemática, pessoal, quando eu falo assim, vou pegar uma Coca-Cola ou um sanduíche, se eu pegar os dois, tudo bem, não tem problema nenhum. Porque esse ou não é um ou exclusivo, ele é um ou inclusivo, ou seja, eu posso pegar só a coca, eu posso pegar só o sanduíche, ou posso pegar os dois, que a minha expressão vai estar verdadeira. Percebeu? Então, quando eu falo ou, moçada, pode ser os dois juntos.
Não tem problema nenhum. É que o pessoal acha que os dois juntos teria que ser o E. Tudo bem, o E é os dois juntos, mas aí o E é os dois juntos obrigatoriamente. Perceberam? Se eu falo, vou pegar uma coca e um sanduíche, então quer dizer que eu vou pegar os dois obrigatoriamente. Para essa expressão ser verdadeira, eu tenho que pegar os dois. Agora, quando eu falo, vou pegar uma coca ou um sanduíche, se eu pegar só a coca, a expressão está verdadeira. Se eu pegar só o sanduíche, a expressão está verdadeira. E se eu pegar os dois, a expressão também está verdadeira. A expressão só vai estar falsa se eu não pegar nenhum dos dois. Tudo bem? Cuidado. Agora, quando eu uso esse símbolo, aí eu quero dizer que eu vou pegar uma coisa ou outra, mas não as duas ao mesmo tempo. Perceberam, pessoal? Então, toma muito cuidado com isso. Por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui só para não ficar no ar, né? Moçada, vamos dizer que A seja pegar Coca-Cola e B seja pegar o sanduíche, tá bom? Só para não ficar escrevendo pegar Coca-Cola, pegar sanduíche. Se eu escrever A ou B, o que significa, pessoal? Que eu posso pegar só o A, ou só o B, ou os dois. Agora, se eu escrevo dessa forma, esse ou com um pauzinho embaixo, o que é isso? É o ou, mas não ambos. Ou seja, isto aqui, para ser verdadeiro, eu pego só a coca ou só o sanduíche. Eu não posso pegar os dois ao mesmo tempo. Tá claro isso, pessoal? Muito cuidado com essa anotação. Essa anotação, pessoal, ela tem pipocado de 10 anos para cá. Então, de 10 anos para cá, eu tenho percebido que ele tem caído tanto em vestibulares como em concursos públicos. Porque os professores que elaboram provas se tocaram que o pessoal não sabe esse aqui. Aliás, olha que curioso, não tem nos livros. É isso mesmo. Se você pegar coleções muito boas de matemática por aí, se você pegar livros do teu colégio e tal, apostilas que você compra, você vai perceber que não tem esse símbolo. Não tem. Então, quem elabora as provas já percebeu que não tem esse símbolo, está caindo nas provas, está caindo nos exames, está caindo nos concursos. Precisa tomar cuidado com esse cara. Tá legal? Pessoal, vamos continuar isso aqui. Agora eu já vou mudar de assunto. Eu vou falar um pouquinho, rapidamente, de conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos. E, turma, aqui eu gostaria de chamar a atenção apenas para um detalhe. Nós sabemos do conjunto, esse conjunto N aqui, né, pessoal? É o conjunto dos números naturais, não é? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse cara aqui é o conjunto dos naturais. E, pessoal, eu posso escrever desse jeito aqui, né, ó. 0, 1, 2, 3 e por aí vai, tá bom? Lembrando, senhores, que quando eu coloco um asterisco aqui em cima, pessoal, de qualquer conjunto, significa que eu estou tirando zero. Então, esse cara fica 1, 2, 3 e por aí vai. Agora, lembre-se do nome. O nome é importante, tá? Conjunto dos números naturais. Aí, quando ele pede o nome desse cara, tem aluno que fala assim, conjunto dos números naturais sem o zero. Não, esse não é o nome. O nome desse cara é conjunto dos números naturais não nulos. Cuidado, não nulos. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês? É para esse cara. Na verdade, não é bem para esse cara, tá? Mas é para esse aqui, ó. Eu quero chamar a atenção para esse tipo aqui, ó. Moçada, só com um asterisco. Esse cara aqui, ó. Com um asterisco e com um mais aqui embaixo. Para esse cara aqui, com um asterisco e o menos aqui, mas eu já quero chamar atenção para esses dois aqui também, ó. Que serve para qualquer conjunto, pessoal. Isso que eu vou falar agora serve para qualquer conjunto. Veja, que é o Z só com mais aqui, e o Z só com menos aqui.
É para esses caras que eu quero chamar a atenção, pessoal. É para o nome desses caras aqui, tá bom? Vamos tentar sacar aqui? Queridões, presta atenção. Quem é esse cara? Conjunto dos números inteiros. O nome já está falando, ele é inteirinho. É o 1, é o -5, é o -3. Ele tem que ser inteiro, pode ser positivo ou negativo. Então a gente escreve assim, ó. Porque ele vem lá do menos infinito, -2, -1, 0, 1, 2 e vai embora. Tá bom? Conjunto dos números inteiros. Queridos, quem é esse cara? Ah, esse aqui é fácil, né? Conjunto dos números inteiros não nulos. Eu só vou tirar o 0. Então ele vai ficar a mesma coisa. -2, -1, mas aí o 0 não entra. 1, 2 e por aí vai. Tudo bem? Conjuntos de números inteiros não nulos. Agora vem o problema. Quem é esse cara? Moçada, esse cara não tem o 0 e só positivo. Então esse cara seria assim, ó. 1, 2, 3 e por aí vai. Tudo bem? Deu para sacar? Legal. Nós estamos olhando para esse cara. Só que agora eu vou dar um pulo e vou olhar esse cara. Pessoal, quem é esse cara? Bom, não tem um asterisco. Então o 0 entra. Então vai ficar 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Qual é o problema? O problema é que os alunos costumam olhar para este cara e falar que é o conjunto dos números inteiros positivos. E não é verdade. Este é o conjunto dos números inteiros positivos. Mas por quê, Fredão? Por causa do 0. Porque eu não posso falar que o 0 é positivo ou negativo. Percebeu? Então, este cara aqui, pessoal, eu não posso falar que eles são números positivos por causa do 0. Mas eu posso falar que eles são não negativos. Então, esse cara é o conjunto dos inteiros não negativos. Porque eu não tenho negativo aqui. Mas também não tenho só positivo. Porque eu tenho nulo também, eu tenho 0. Deu para entender isso, pessoal? Tá claro? Da mesma forma, esse cara aqui. Esse cara. Quem é esse cara, pessoal? Ah, eu não tenho 0 e só tenho negativo. Então seria assim, ó. -3, -2, -1, não tenho 0. E para. Acabou. Qual é a diferença deste cara aqui, que eu estou pondo aqui em vermelho, para este aqui agora? Qual é a diferença? É que este cara aqui, pessoal, ele seria assim, ó. -3, -2, -1 e 0. E por que 0? Porque não tem o asterisco, então o 0 entra. Aí eu pergunto aos senhores, esse é o conjunto dos inteiros negativos? Não. Por causa do 0. Então eu vou ter que falar que esses caras aqui são não positivos. Então é o conjunto dos números inteiros não positivos. Perceberam, pessoal? E quem é o conjunto dos números inteiros negativos? É esse cara. Esse é o conjunto dos números inteiros negativos. Porque dentro dele só tem negativo. Tá claro isso? Muito cuidado, pessoal. Agora dá uma olhadinha. Eu tenho outros conjuntos, né, pessoal? Eu tenho o conjunto Q. Lembra do conjunto Q? São os números racionais. São os números que dá para colocar em forma de fração. Pessoal, então, só para a gente lembrar, nem vou escrever aqui, são todos os números que dá para colocar na forma A sobre B, claro, com B diferente de 0. Tudo bem? E depois desse cara, pessoal, nós temos o conjunto dos números reais. Quem são os reais, pessoal? Ah, os reais são todo mundo. Todo mundo. Alfredão, você não esqueceu dos irracionais? Pessoal, cuidado, viu? Eu já vi livro chamando o conjunto dos números irracionais de I. Pessoal, o conjunto I, esse conjunto I é uma viagem, isso não existe. Os irracionais, pessoal, os irracionais, pessoal, eles são o quê? É o R menos o Q. Cuidado, não vai me falar que o I é R menos o Q, porque no fundo, não existe conjunto I. Alfredão, mas eu estou fazendo uma prova aqui da Faculdade Mangabeira. A Faculdade Mangabeira, ela chama de I. Fica quieto. Pelo amor de Deus, nunca corrija um erro em prova. Nunca. Aliás,
Eu não tinha comentado na outra lousa, mas se você encontrar uma coisa assim, que é muito comum você encontrar uma coisa assim, pessoal, em vestibular, principalmente vestibulares fraquinhos, pelo amor de Deus, a prova escrita não vai ficar falando, não podia ter o traço em cima, de jeito nenhum, tá bom? Porque ele errou, mas você não pode corrigir o erro dele. Então você na prova, se há uma prova escrita, você escreva assim. Escreva desse jeito, tá bom? Mas se ele colocou assim, você ignora e ponto final, tá bom? E infelizmente essas coisas acontecem, tá? Tô cansado de ver isso. Então cuidado, é R menos o quê? Pessoal, se a gente fosse representar, eu poderia representar da seguinte forma. Eu tenho aqui os naturais, envolvendo os naturais, pessoal, eu tenho os inteiros, tá? Envolvendo os inteiros, eu tenho os racionais, envolvendo os racionais, eu teria os reais. E pessoal, envolvendo todo mundo, eu tenho mais um conjunto, que não é nosso foco nessa aula aqui, mas eu vou citar que eu teria aqui mais um conjunto, que seria os complexos, tá bom, pessoal? Cuidado com isso. Os complexos é um conjunto à parte, é lá do ensino médio, eu acho um conjunto importantíssimo para quem vai prestar engenharia e para medicina também. Para medicina tem caído muito ultimamente, principalmente na prova de física. Cuidado. Os números complexos têm caído demais na prova de física. Já até alerto vocês. Vai prestar medicina? Cuidado com as questões de eletricidade, as questões de elétrica, que cai sempre em números complexos, tá bom? Então, tanto na prova de engenharia como na prova de medicina cai isso. Tá desabando. Principalmente nos concursos do Rio de Janeiro, tá bom? Universidade Federal do Rio de Janeiro caía demais, mas a Universidade Estadual do Rio de Janeiro também cai muito, cai sempre. Por isso que eu falo aos alunos, vai prestar prova no Rio de Janeiro? Presta atenção nessas questões com números complexos. Pega a prova do Rio de Janeiro e tenta fazer as provas de física, você vai perceber que sempre cai circuitos elétricos onde ele usa números complexos. Eles gostam de misturar esses dois assuntos, tá bom? Cuidado. Queridões, essa é a parte de conjuntos numéricos, eu não vou falar mais do que isso, tá? Então, conjuntos numéricos é isso. Vamos na próxima lousa falar um pouquinho de mudança de base, coisa bem rápida, e depois a gente já continua, tá bom? Vamos apagar essa lousa rapidinho, pessoal. Aguarda aí, hein? Não sai não, tá bom? Aguarda. Continuando, pessoal, vamos lá? Queridões, dois assuntos polêmicos agora, tá? Dois assuntos que eu acho que vocês têm que tomar muito cuidado, porque a chance de cair em prova é grande. Aliás, presta bastante atenção. Esse primeiro assunto que eu vou falar para vocês tem grande chance de cair na prova do Enem. Faz uns 2 anos que eu andei conversando com professores que elaboravam a prova do Enem, amigos meus, e eles também falaram que é grande a chance de pipocar essa questão a qualquer momento. Que é o seguinte, moçada, mudança de base. Mudança de base. Deixa eu só fazer um comentário, mudança de base. Eu não sei se na aula passada eu falei ou não, mas os irracionais, pessoal, são números que não dá para colocar em forma de fração, tá bom? Então, por exemplo, raiz de 2, raiz de 5, o π, o número de Neper, lembra do E, lá dos logaritmos? E 2,71, número de Neper, também não dá para colocar em forma de fração, então esses são os números irracionais, tá bom? Eu não citei exemplos, não sei se eu cheguei a falar quem são os irracionais. Muito bem, mudança de base. Queridos, eu não vou dar aula de mudança de base, mas eu quero chamar a atenção de vocês para duas coisas. Primeiro, como é que era a brincadeira se eu tenho um número, por exemplo, 135. Esse número está na base 10, tá bom? E eu quero transformar esse número para a base 5. Como é que eu faço? Bom, antes de mais nada, você tem que entender o conceito de base. Pessoal, base é o seguinte. Por que o nosso sistema é chamado de base decimal? Porque eu uso números de 0 a 9. Eu uso 10 símbolos para poder representar os números. Quando eu uso 10 símbolos, eu chamo de base decimal. Tá legal? Se este número está na base 10, quer dizer que existem 10 símbolos para representar os números. Tá bom?
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses são os 10 símbolos que a gente usa na tal base decimal. Mas se eu tenho um número na base 5, eu só tenho 5 símbolos para representar todos os números. Que símbolos são esses? 0, 1, 2, 3, 4. Então, se o número está na base 5, não existe a simbologia do 5, do 6, do 7, do 8 e do 9. Perceberam? Não existe essa simbologia. Por esse motivo, que para eu pegar o número na base decimal e transformar para uma base qualquer, eu vou pegar o número e vou dividir por essa base que eu quero transformar. Lembra? Olha, eu vou fazer isso aqui, ó. Moçadinha, 13 dividido por 5 dá 2, né? 2 vezes 5, 10, para 13, 3. Abaixo 5, 7 vezes 5, 35, para 35, nada. Opa, esse é o resto? Guarda ele. Guarda esse resto aqui. Pega esse 27 e divide por 5. Moçada, quanto eu vou colocar aqui? 5, né? 5 vezes 5, 25, para 27, 2. Guarda esse cara aqui. Agora pega esse número aqui e divide por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5 para 5, nada. Guarda esse cara. Vou pegar esse cara e vou dividir por 5 de novo. Eu sempre divido por 5. Oh, mas não dá para fazer. Dá 0. 0 vezes 5, 5 para 1, 1. Acabou. Queridos, deu 0 aqui, acabou a conta. Então, olha isso aqui, ó. Pronto. Ou seja, este número aqui, 135 na base 10, ele equivale a 1020 na base 5. Deu para lembrar isso aqui, pessoal? Esse é o cara que eu acho mais importante. Alfredão, por que você acha que isso vai cair? Muito simples. Moçada, desde o ano passado, desde dezembro, tem se comentado muita história da Babilônia na televisão. Então tem alguns canais, e canais que têm ganhado muita força, como o canal Novo Tempo, por exemplo, e eles têm comentado muito no programa Evidências, né? Do professor Rodrigo Silva. É isso aí, professor Rodrigo Silva. Excelente professor. E ele tem comentado muito, mas outros canais também têm comentado sobre o sistema de numeração da Babilônia. Então eu já vi no canal, na Rede TV, houve esse comentário, tá bom? Então quando começa a ter muito comentário nos canais, pessoal, isso aparece nos vestibulares, isso aparece nos concursos públicos. E o pessoal tem comentado muito sobre a base 60 e a base 16 dos babilônicos. Então, fatalmente, essas coisas vão cair. E tem mais um detalhe que eu queria comentar com vocês.